Olá, está no ar mais uma edição do Unesp Notícias, feita totalmente de forma remota, com informações de pesquisas e reflexões sobre a pandemia do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, a Unesp instituiu um comitê para traçar ações de enfrentamento à Covid-19 na universidade. Esse grupo desenvolveu um plano de retomada das ações presenciais alinhado às diretrizes do governo do estado. A proposta indica retorno gradual somente depois do controle da epidemia e em 5 fases, ainda sem uma data prevista para cada uma delas. A doutora Ludmila Braga, coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho da universidade, preside o comitê e dá detalhes do que vem sendo planejado. A Unesp construiu um plano para a retomada das atividades presenciais, administrativas e acadêmicas, e no caso da graduação, esse plano prioriza os alunos formandos. Nós continuamos pautando todas as nossas decisões no princípio da defesa da vida, da saúde e segurança das pessoas e permanecemos em avaliação contínua do cenário epidemiológico da Covid-19 no estado, que nos mostra a necessidade de iniciar o segundo semestre em ensino remoto e de que muito provavelmente as atividades presenciais não serão retomadas na sua integralidade até o final de 2020. De toda forma, a universidade permanece viva na sua contribuição, na sua missão junto à sociedade, produzindo ciência, produzindo conhecimento, formando pessoas, com base agora em outras estratégias e outras soluções exigidas por esse momento que estamos vivendo. E ainda falando do retorno de atividades presenciais, mas agora no esporte, atletas profissionais de modalidades como judô e futebol estão voltando aos treinos em diferentes cidades brasileiras. E em regiões onde há uma maior flexibilização da quarentena, muitas academias reabriram para atendimento ao público em geral. O professor Alessandro Zagato, do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru e coordenador do Laboratório de Fisiologia e Desempenho Esportivo, comenta os riscos dessa volta. No Brasil, a gente tem um grande cuidado em retorno da atividade física no atual panorama que se encontra a pandemia. É bem sabido por todos os benefícios que o exercício físico tem, em relação ao sistema imunológico, à qualidade de vida, a melhora aí da nosso sistema protetor, contra infecções, mas de um lado oposto, como principal meio de transmissão do Covid é através da respiração, através dos gases aerosóis, principalmente que saem do nosso corpo, pelo nariz e pela boca. A gente acaba sendo um potencial disseminador desses vírus, principalmente durante o exercício, que a gente aumenta muito a nossa ventilação, a quantidade de gases que entra e sai dos nossos pulmões, pode aumentar até 10 vezes, e consequentemente a gente acaba sendo um grande potencial de disseminar esse vírus no ambiente durante o exercício, principalmente decorrentes no ambiente fechado, no exercício sendo feito no ambiente fechado. Em relação ao retorno das atividades profissionais, a gente entende e a ciência nos mostra, os artigos nos mostram que poucos dias de falta de treinamento a gente já tem uma queda importante no desempenho esportivo, a gente tem diminuição de atividade da mitocôndria, com poucos dias de destreinamento ou de não atividade, e isso demonstra a grande importância dos atletas se manterem ativos nas suas casas, fazendo atividade aí para tentar minimizar o impacto desse treinamento regular que faziam antes do período da pandemia. Eu acredito que esse retorno ainda está no momento não ideal, acho que a gente está ainda talvez atingindo o pico de contaminação, a gente não entende muito como que as respostas do vírus e principalmente
como combater mediante a prática do exercício. Está sendo preconizado pela população o uso de máscaras, só que essas máscaras ela tem um grande efeito, né, um grande benefício, numa situação de não atividade física, e aí existe a recomendação da troca das máscaras de 3 em 3 horas. Né? E a gente sabe, com a prática da atividade física, como aumenta muito a liberação de gás pelas vias aéreas, como a gente tem uma liberação de moléculas de água pela boca e pela narina, isso consequentemente vai modificar mais rápido essas máscaras, né? A gente não sabe qual é o impacto disso nessa filtragem contra o vírus e o quanto isso seria efetivo para combater, né, essa disseminação. Então ainda está muito precoce, né? Eu acho que está muito cedo para pensar no retorno, e isso efetivamente seria aí talvez um grande prejuízo. Os cuidados têm que ser ainda maiores do que a recomendação simplesmente para o retorno, como está acontecendo no comércio ou outras atividades onde a ventilação, né, a troca de gases pelas vias aéreas acaba sendo menor. Obviamente isso tem um impacto grande no ponto de vista esportivo, né? A gente percebeu inclusive pelo adiamento das Olimpíadas, que ao meu ver é uma atitude correta, né? Principalmente para a saúde dos espectadores, assim como a saúde dos atletas, né? E acho que foi uma atitude acertada aí pelo COI, né? Obviamente, com a diminuição da prática regular da atividade, com os treinos de força, os treinos de fortalecimento, a gente diminui um pouco a atividade muscular, né? Isso pode levar a uma maior incidência de lesões nesse retorno. Então, a prática de atividade física tem que ser um pouco mais gradativa, né? Principalmente em relação a sobrecargas, intensidades, né? Haja vista que a gente tem que assumir que esses atletas estão num período de praticamente destreinamento e tem que ocorrer uma adaptação ao retorno, com todos os cuidados possíveis aí para evitar essa contaminação. A gente tem visto aí que esse retorno tem acontecido por alguns clubes, né? O futebol europeu, o alemão já retornou, né? E no Brasil está sendo pensado, o Flamengo começou a ter o retorno aos treinamentos, alguns outros clubes, mas a gente tem percebido que sem a testagem em massa desses atletas e esse treinamento com contato físico próximo, isso pode ser um grande problema. Então, isso acende um alerta para o retorno da atividade física nesse momento, tanto no âmbito profissional como no âmbito aí recreacional, né? Que eu acho que, apesar da atividade física ser importantíssimo para a qualidade de vida, para o sistema imunológico, a gente acha que tem que olhar também para um outro panorama, que é o aumento significativo aí da nossa ventilação, que acaba potencializando os riscos de contaminação. E nesse sentido, apesar de a gente não ter grandes estudos sobre isso ainda, talvez as máscaras convencionais que a gente tem usado no nosso dia a dia, né, as máscaras de pano, de algodão, né, de alguns outros tecidos mais convencionais, não sejam tão efetivas para combater ou para conter essa disseminação do vírus no ambiente esportivo, no ambiente da realização da atividade física. Tá? Espero ter contribuído aí com essas informações. Agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma pesquisa realizada em parceria com uma universidade da Inglaterra que busca desvendar como as crianças se informam sobre a Covid-19 e o que elas têm interesse em saber. Continue com a gente, nós voltamos em instantes. Todos os dias nós temos acesso a uma infinidade de informações sobre a Covid-19. Mas como as crianças se informam sobre a doença aqui no Brasil? E o que elas buscam saber? Esse é o tema de uma pesquisa internacional, resultado de uma parceria entre a Unesp e a Universidade Ed Hill, na Inglaterra. As coordenadoras do estudo aqui no país e no exterior detalham para a gente a importância dessa iniciativa. Hi.
My name's Lucy Bray and I'm a Professor of Child Health Literacy based at Edge Hill University in the north of England. And a lot of my work is focused on children's health literacy, so how they access information, how they use that information and understand it, how they process that information, and how they use that information to make choices and decisions, normally about health, and how they interact with services. I'm currently involved in a project with 6 academic colleagues from all around the world, and it's a real privilege to work with really passionate academics who are trying to make things better for children. So the project is looking at how children access information about coronavirus, so COVID-19, and how they understand that, what questions they have, their feelings about what's happening to their lives. They're being asked to stay home, they're no longer attending school, they're being told to keep socially distant. So it's a big change to children's lives, and how are they gaining information about what's happening, why is it happening? And those are really important questions that children have. So we've worked with colleagues in Sweden, in Canada, in Spain, in Tasmania, in England, and with Marla de Avila in the Sao Paulo University. And we used an online survey to reach as many children as possible across all the countries. And the survey opened in April and closed in June. And we've collected data from lots of children now. We asked them about their sources of information. We asked them about their questions that they have, what things they know about. We also asked them to share pictures with us about their understandings of what's happening at the moment. And we've collected some really interesting information. We also used an online survey to gain information from parents across all of those countries. And we're starting to gain an understanding that parents are the main source of information for children, especially as children are now at home more than they possibly ever were. And so parents are a linchpin, really, a really important point of information for children at the moment. Parents often are telling us that they are trying to shield their children from some of the worst information. So they may choose not to share information about the death rates that are happening in all of the countries or health services that are under pressure. Despite this, children tell us that they're very aware that these things are happening. They are listening and gaining little pieces of information that they're then having to piece together themselves to understand what's happening. And so we know that it's really important that there's information to help parents talk to their children about what's happening in an open and honest way, and in a way that that individual child feels comfortable with. And it's also important to have information from a community level and a society level that's based on children as part of the community, not as a part other than, so that adults are talking about the things that matter and children feel excluded from that. So it's really important that health literacy is thought of as a whole family and society matter, that we really need to make sure that children have reliable and meaningful information that they can access and understand. Em minha trajetória profissional, tenho me voltado para estudar a educação em saúde, né, das crianças e dos seus pais. Em nossas pesquisas, nós utilizamos métodos apropriados para desenvolver, validar e aplicar clinicamente diferentes materiais educativos, como, por exemplo, websites, revistas em quadrinhos, cartilhas e animação em 3D. E neste momento, sinto-me privilegiada em fazer parte desse grupo renomado de pesquisadores na área da pediatria, e fazer parte dessa pesquisa intitulada O Letramento Funcional em Saúde das Crianças na Pandemia do Covid-19, pesquisa coordenada pela professora Lucy Bray. Em nossa pesquisa, nós tivemos a participação de mais de 1.200 pais e de mais de 500 crianças, sendo que mais de 100 pais e mais de 50 crianças são brasileiros das 5 diferentes regiões do Brasil. Conseguimos entender, conseguimos dar voz a essas crianças que tiveram o seu cotidiano totalmente afetado do dia para a noite e que têm contribuído muito com o enfrentamento da pandemia estando em casa.
E nós pudemos então dar voz, ouvindo o que elas sabem, o que elas não sabem e o que elas gostariam de saber, assim como seus pais. Os pais, eles precisam levar informações honestas e seguras para os seus filhos, de forma que eles entendem essa situação e não criem situações fantasiosas ou fiquem com medo sem ter conhecimento do que está acontecendo. As crianças estão sim entendendo de alguma forma tudo o que está acontecendo, então cabe aos pais e a nós, profissionais de saúde, auxiliá-las nesse momento. Esse estudo contribui para a ciência nesse enfrentamento da pandemia Covid-19 e poderá também contribuir para outras situações, sempre enfatizando a importância de ouvir as crianças, esclarecer as suas dúvidas e os pais sempre entregarem de forma honesta as informações. Obrigada. Em um contexto de incertezas, medo e insegurança, como este que estamos vivendo, não se pode ignorar o sofrimento mental que essas condições desencadeiam em muitas pessoas, inclusive com aumento no risco do comportamento suicida. A professora Mary Okamoto, do curso de Psicologia da Unesp em Assis, nos ajuda a refletir sobre esse tema. Quando discutimos a respeito dos efeitos da pandemia para a saúde mental da população, é sempre importante levar em consideração que, devido às características deste momento, é muito provável que cause efeitos na população em geral e naquelas pessoas que já tinham algum tipo de sofrimento mental. Por isso, é muito importante destacar que a experiência de sofrimento nesse momento não deve ser encarada com um olhar patologizante, mas de apoio e em compreender o sofrimento ao qual grande parte da população sente-se exposta diante deste momento tão peculiar e difícil. É importante deixar muito claro que, neste contexto de pandemia, vivemos incertezas, medo de perder entes queridos, o temor pela recessão econômica, e tais situações podem tornar vulneráveis grande parte da população. E no Brasil ainda temos um clima de crise política que colabora para o aumento da tensão social e, portanto, do sofrimento psíquico para muitas pessoas. Este cenário tende a suscitar ou agravar o sofrimento e, consequentemente, os problemas em saúde mental, em especial a depressão e a ansiedade, o consumo de álcool e drogas, a violência e pode ocasionar também um aumento no risco do comportamento suicida. Especificamente sobre suicídio, é importante destacar a delicadeza e a sensibilidade necessárias para se falar sobre o tema. O suicídio é considerado um fenômeno complexo e multifatorial, e o possível aumento do número dos casos em uma situação como a que vivemos pode estar relacionado a diferentes fatores, tais como medo, isolamento, solidão, desesperança, redução em receber suporte comunitário e espiritual, dificuldade de acesso ao tratamento em saúde mental, doenças e problemas de saúde em geral, o luto pela morte e perda de pessoas queridas. Além disso, temos estressores financeiros e outros precipitadores, como aqueles que eu já citei anteriormente, que podem levar ao aumento do uso de álcool e substâncias, aumento de violência e que tendem também a se elevar neste momento de pandemia. Ou seja, o acolhimento, o apoio, o sentimento de proteção são fundamentais diante do sofrimento neste momento. Ressalta-se que a intervenção precoce, bem como o fortalecimento das redes e laços socioafetivos e o acesso ao tratamento de saúde mental são considerados fatores protetivos. É esperado que uma pandemia, nas proporções desta da Covid-19, promova a instabilidade psíquica e desencadeie reações devido à desesperança e temores pela doença e com relação ao futuro. Neste sentido, é importante promover estratégias que permitam contrabalancear os sentimentos negativos e a desesperança e o reenquadramento dos planos de vida. Nesta situação, houve uma considerável diminuição nos tratamentos presenciais, que foram gradativamente substituídas por teleatendimentos.
Assim, essas abordagens têm se mostrado eficazes e têm conseguido atingir um bom número de pessoas, embora existam algumas limitações, como, por exemplo, a populações analfabetas, pobres, as mais velhas, e mesmo aquelas pessoas com pouco ou nenhum acesso à internet. Portanto, esta abordagem, embora seja muito importante e tenha sido uma ferramenta extremamente útil neste momento, não é a resposta para todas as necessidades em saúde mental. E outras modalidades de cuidados continuam a ser importantes e, inclusive, continuam a funcionar. Por isso, ressalto a importância de que as pessoas encontrem apoio e ajuda quando necessário. E, por isso, temos os serviços de CVV, serviços de saúde na comunidade ou mesmo nos municípios e serviços profissionais de grupos que têm oferecido atendimento remoto para atender a população. Além disso, é sempre bom lembrar que as pessoas em sofrimento necessitam de uma escuta, apoio e não julgamento moral ou de valores. Para finalizar, gostaria de destacar que a Unesp apresentou uma importante iniciativa na organização do projeto de teleacolhimento, voltado para este apoio precoce, remoto e grupal, visando acolher a comunidade interna neste momento de crise. E o nosso assunto agora é economia. No início desta semana, foi divulgado pelo Banco Central mais um relatório do Boletim Focus, com estimativas para o Produto Interno Bruto brasileiro. A previsão é de uma retração do PIB de 6,5% neste ano. Vamos entender então quais são os desafios do Brasil no enfrentamento dessa crise. Olá, meu nome é Marcos Cordeiro Pires, sou professor do curso de Relações Internacionais da Unesp do Campo de Marília e gostaria de agradecer o convite da TV Unesp para conversar com a audiência sobre os impactos econômicos da epidemia de Covid-19 sobre a economia mundial e sobre a economia brasileira principalmente. O primeiro aspecto, que a epidemia em si, ela começa na China e ela já causa, num primeiro momento, uma grande destruição das cadeias produtivas que tinham na China a sua sede. Então, antes da epidemia se espalhar para fora da China, a gente já sentiu os impactos aqui por conta da carência de uma série de componentes e produtos eletrônicos que paralisaram atividades aqui. Essa paralisação na China, num primeiro momento, já começa a causar preocupação no mundo inteiro e já desde março se inicia todo um processo de recessão global que se manifestou profundamente, por exemplo, quando o petróleo caiu para os níveis que caiu. Posteriormente, quando a epidemia sai da China e se espalha pela Europa e pelos Estados Unidos, a principal medida de contenção da epidemia foi o distanciamento social e isso paralisou as atividades econômicas de diversos países. E, em seguida, isso também chega para o Brasil. Conhecendo os primeiros grandes impactos da pandemia e das políticas de distanciamento social sobre a produção, temos uma notícia terrível com relação à queda da produção industrial. Em em março já havia caído 9%, e em abril essa queda foi de 19%. Ou seja, um impacto muito grande que vai se refletir por todas as cadeias. Isso a gente está falando com relação à indústria. Se nós observarmos o setor terciário, que é o principal responsável por criar valor no PIB brasileiro, a gente vai ter informações muito ruins. Isso se impacta no desemprego, os dados de desemprego são alarmantes, o mercado informal, que não aparece nas estatísticas de desemprego, com a política de distanciamento social, também teve um forte impacto, falência de empresas e algo que impacta muito a sociedade, que é a queda de arrecadação de impostos. Para a gente ter uma ideia, a arrecadação de CMS no estado de São Paulo no mês de abril foi de aproximadamente 12%. Ou seja, isso vai impactar em todo o nível de despesa que o Estado tem
principalmente quando aumenta em muito, né, aquilo que é gasto para organizar atividades contra a pandemia de Covid. Uma outra questão interessante, do ponto de vista nacional, né, se estima que só o déficit relacionado com as despesas de Covid, de auxílio para os estados e ampliação do gasto, vai chegar a aproximadamente 500 bilhões de reais no fim do ano, e a dívida pública, que estava num patamar de 70%, se estima que vai chegar a 94% do PIB até o final do ano. Então, é um impacto muito duro, né, que a gente sente na economia. A gente poderia se perguntar o que nós podemos esperar. A primeira questão é, né, nós não temos um horizonte de uma retomada plena da economia, porque isso somente vai ocorrer com duas condições. A primeira delas, a descoberta de uma vacina para imunizar toda a população, ou a segunda, né, o desenvolvimento, a descoberta de um medicamento que possa tratar de maneira efetiva a Covid-19. Então a gente está num caminho incerto. As previsões mais otimistas colocam que essa vacina ela pode ser certificada em outubro, mas uma distribuição em massa dessa vacina somente ocorreria no começo de 2021. Então, a recuperação da economia por si, né, ela é bastante difícil. Ainda mais numa situação brasileira. Por quê? Porque nós vimos com a economia desacelerando desde o final do ano passado. Nós já tivemos saída muito forte, mais de 30 bilhões de dólares das bolsas de valores. A gente já vinha com queda em preço de commodity. A gente já vinha numa situação bastante complicada, né? Agora, a pandemia piora muito isso. Aí a gente perguntaria quais as saídas que tem para a retomada da atividade econômica no Brasil. A gente poderia considerar 4 caminhos. O primeiro caminho, né, seriam os investidores privados brasileiros, né, começarem a investir, né, criar novas empresas, comprar novas máquinas, comprar mais matéria-prima para ativar a economia e o emprego. Só que essa possibilidade ela é remota, porque mesmo antes da pandemia já existia a capacidade ociosa, o que implica que os empresários não vão investir para produzir mais coisas, sendo que não tem demanda para essas coisas. A gente poderia contar com investimentos externos, né? E é um cenário difícil também por conta não apenas da queda da demanda doméstica do Brasil, mas também com as incertezas relacionadas à forma como o Brasil lida com a pandemia e a própria instabilidade política que nos coloca à beira de uma ruptura institucional. A gente poderia ter um terceiro motor, que seria o comércio exterior. Só que o comércio exterior também ele é bloqueado na medida em que a recessão é uma recessão global. Então, por exemplo, o nosso principal comprador de produtos industrializados, que é a Argentina, ela está sofrendo as mesmas dificuldades que nós estamos sofrendo aqui. O que salva a economia ou as exportações brasileiras, né? É a exportação de commodities, minério de ferro, soja, carnes, pasta de madeira para a China. E é isso que garantiu, no mês de maio, um superávit de 4,5 bilhões de dólares, né, nas contas externas do Brasil. Fora isso, a gente teria também muita dificuldade. Então é difícil imaginar que a gente alavanca a economia brasileira a partir de bens básicos, porque a geração de emprego nesses setores é muito pequena. Só restaria um caminho, mas a adoção desse caminho pressupõe uma mudança de mentalidade no governo brasileiro, porque até aqui o governo se mostrou ultraliberal, né, e ele tem por objetivo retirar a participação do Estado de todos os segmentos da economia. Então teria que ter uma mudança de percepção do próprio governo. Por quê? Porque pressupõe aumento de gasto público, aumento do endividamento do gasto do Estado e também a emissão líquida de papel moeda para ativar a economia. Parece absurdo? Se nós observarmos o que o governo norte-americano, gastando mais de 3 trilhões para ativar a economia, ou mesmo a União Europeia, né, que tinha uma enorme resistência por parte da Alemanha, Holanda, Dinamarca,
em aumentar os gastos públicos dentro da União Europeia. Tudo isso foi vencido por conta das circunstâncias. Se o Estado não iniciar um grande programa de transferência de renda, mas principalmente de aumento de gastos em infraestrutura para gerar emprego e gerar demanda interna, dificilmente a gente vai sair bem dessa crise. É uma questão que a gente tem que olhar com cuidado, porque a certeza que valia até ontem, né, essa certeza se desmoronou diante de uma pandemia, né, que é o maior trauma, né, da nossa geração. Agradeço de novo a TV Unesp, agradeço a vocês que assistiram esse vídeo. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. E agora a gente faz mais uma pausa, mas é bem rápido. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Quais as implicações da pandemia nas operações de paz e qual o papel das organizações internacionais em resposta à crise gerada pelo novo coronavírus? Essas são perguntas que pesquisadores da Unesp em Marília estão buscando responder. O coordenador do estudo e 2 alunas de Relações Internacionais que participam da pesquisa contam agora para a gente como esse trabalho vem sendo desenvolvido. Eu sou o professor Sérgio Aguilar, da Unesp Campus de Marília e dos programas de pós-graduação Santiago Dantas em Relações Internacionais e de Ciências Sociais. A pandemia do coronavírus abriu uma enormidade de possibilidades de pesquisa, a maioria delas direcionado para a área de saúde. Mas outras áreas também são importantes. Como a minha área de pesquisa é a segurança internacional e principalmente os conflitos internacionais, inclusive eu coordeno o grupo de estudos e pesquisa sobre conflitos internacionais e o Observatório de Conflitos Internacionais, nós iniciamos um projeto de pesquisa que tem 2 objetivos. O primeiro trata das operações de paz, as consequências da pandemia para as operações de paz. Em 2 sentidos. Primeiro, num nível político e estratégico, por exemplo, Organização das Nações Unidas em Nova York, OTAN, União Europeia em Bruxelas, e o nível operacional tático. Como as operações de paz se portaram durante a pandemia no terreno. A pesquisa, ela busca verificar e analisar se houve uma retração das atividades das operações de paz. Por exemplo, a diminuição da presença dos peacekeepers junto às comunidades. Se houve, em consequência disso, um aumento da violência armada, ou uma diminuição, ou alguns grupos que cessaram as suas atividades durante a pandemia. Por que isso aconteceu? O que explica essas variações nas operações de paz? Nós estamos monitorando como a pandemia do novo coronavírus afeta as operações de paz através da coleta de dados em fontes primárias, como nos documentos da ONU, a Organização das Nações Unidas, do Conselho de Segurança e do Departamento de Operações de Paz. Estamos coletando também materiais em fontes secundárias, principalmente de centros de pesquisa e think tanks que têm produzido textos sobre o tema. Outra fonte de dados são as notícias de jornais. Estamos organizando as notícias a partir do material produzido pelos alunos do curso e membros do Observatório de Conflitos Internacionais, o OCI, que também funciona na Unesp de Marília. É interessante salientar que um meio de comunicação muito utilizado nas operações de paz são as rádios que a ONU estabelece nos países hospedeiros, ou as notícias que a ONU divulga nos meios de comunicações locais. Estamos selecionando, traduzindo e transcrevendo as notícias que possam ser utilizadas na análise. Para alunos de RI, tem sido um trabalho interessante,
porque nos aproxima de quem nós estamos estudando. Os sotaques característicos evidenciam a diversidade de culturas que são envolvidas nessas operações. A coleta de dados exige organização, de modo a facilitar o raciocínio que está em construção. Para isso, nós dividimos as operações de paz por regiões e tópicos, e as ações que estão sendo realizadas estão em ordem cronológica. O material coletado será usado numa análise mais profunda, mas já foi possível perceber como, aos poucos, o assunto foi tomando a agenda das operações de paz. O que de início eram pequenas referências, nem todas direcionadas à doença, ganhou corpo e agora há abas que direcionam a páginas só sobre o Covid-19, com pronunciamentos, reuniões, ações e etc. As operações de paz têm se adaptado às novas condições, que muitas vezes já eram precárias. Algumas decisões são tomadas, modificadas ou retiradas logo em seguida. Há um esforço em informar e orientar a população local. Medidas de proteção foram adotadas nas bases da ONU. Alguns grupos armados têm se aproveitado da situação de fragilidade e intensificaram seus ataques. Outros estabeleceram o cessar-fogo unilateral e deixaram de agir. De qualquer modo, tem sido um trabalho gratificante e eu espero que essa análise gere conhecimentos importantes nesse campo. O segundo objetivo é analisar o papel das organizações internacionais na resposta à crise. Nós percebemos que, enquanto algumas organizações internacionais têm sido bastante ativas, outras permaneceram inertes. Ou seja, têm demonstrado uma inabilidade de coletivamente lidar com a crise. Então a questão é mapear o que essas organizações fizeram ou estão fazendo durante a crise e explicar por que algumas são ativas e outras não. O intuito dessa pesquisa é medir a evolução das respostas organizadas, globais e regionais, formais e informais, em seus diversos formatos ao longo da progressão da crise, desde janeiro de 2020. Assim, a pesquisa vai contar com uma intensiva coleta de dados no espectro de organizações como a SAARC, a ASEAN, União Africana, União Europeia, Organização dos Estados Americanos, entre outras. Nas fases finais, vai ser possível a gente levantar o grau de envolvimento e integração com bases numéricas, entendidas pela realização de respostas, comissões especializadas, pronunciamentos, ações práticas e transparência de dados, tanto internos como a mídia. Por último, estamos coletando e organizando os documentos secundários que serão utilizados posteriormente à análise, de modo a explicar o comportamento das organizações durante e em resposta à pandemia. Assim que a pandemia for declarada encerrada, nós vamos fechar o escopo temporal e nós pretendemos produzir alguns artigos com essa análise e, em consequência, produzir um conhecimento importante para essa área que nós trabalhamos, da segurança internacional e dos conflitos internacionais. E você vai conhecer agora uma pesquisa de mestrado que investiga como as diretrizes de enfrentamento da pandemia da Covid-19 dialogam com a realidade da população de rua e quais as mudanças necessárias na rede de serviços destinada ao atendimento dessas pessoas. Saudações a todas e todos que nos assistem. Me chamo Túlio, sou aluno do mestrado em Serviço Social na Unesp Franca, sou graduado em Direito também pela mesma universidade e atuo com a população em situação de rua desde 2016 através da extensão universitária Núcleo de Cidadania Ativa. Venho aqui apresentar um pouco da pesquisa que comecei a desenvolver, cujo título é Ruas e Pandemia, as reconfigurações da população de rua e de seus serviços diante da emergência da Covid-19. A ideia de desenvolver essa pesquisa surge a partir da constatação de que as determinações para enfrentamento dessa pandemia não dialogam muito com a situação da população de rua,
Por exemplo, né, a hashtag Fique em Casa. Como garantir uma quarentena para essa população que não possui uma moradia fixa? Como garantir o distanciamento social para pessoas que permanecem aglomeradas e como uma forma de reduzir a vulnerabilidade social a qual são expostas? Ou outro, né, como eu garantir a higienização dessa população, né, garantir que ela possa lavar as mãos ou tomar banhos, tendo em vista que muitas vezes elas não possuem esse espaço, né, para tomar um banho ou para lavar suas roupas. Então daí surge a ideia de pesquisar, né, e tentar compreender um pouco como esses riscos que a pandemia trazem afetam essa população de rua, reconfigurando-a, assim como os serviços vão se transformar para conseguir dar vazão a essas novas demandas que vão aparecer através de seus usuários. Dessa forma, como objetivo principal da pesquisa, temos analisar as reconfigurações da população de rua e dos serviços destinados a essa diante dos riscos da pandemia da Covid-19, assim como as propostas de ações modificativas desses riscos junto aos principais atores sociais envolvidos. Já como objetivos específicos, destaco 3. Primeiro, compreender os diálogos possíveis entre a lógica de produção e distribuição de riscos com a de riquezas, e como as causas modernas dessa pandemia se relacionam com a população em situação de rua. Segundo, refletir os diálogos existentes entre a pandemia da Covid-19 e as práticas locais de necropoder. E terceiro, compartilhar as realidades existentes em diferentes localidades e as distintas práticas para reduzir os riscos na situação emergente de pandemia. Para desenvolver essa pesquisa, eu vou fazer a utilização de 2 métodos científicos. O primeiro é a pesquisação existencial e o segundo a epidemiologia. Sobre a pesquisação existencial, esta é desenvolvida pelo teórico francês René Barbier, e ele descreve esta enquanto uma arte de rigor clínico desenvolvida coletivamente com o intuito de uma adaptação relativa de si ao mundo. Ela é desenvolvida de uma forma espiralada, na qual, a partir de um sujeito coletivo, um pesquisador coletivo, ações são propostas, empenhadas e depois avaliadas. E aí daí essa relação espiral. Algumas noções entrecruzadas se relacionam com a pesquisação, vou destacar entre elas 3. A primeira é a escuta sensível, que é um escutar ver de bases rogerianas, pendendo para o lado meditativo, que aparece enquanto uma importante técnica de escuta e de percepção da realidade. Segundo, o próprio pesquisador coletivo. A ideia é juntar esses atores sociais, aqui na pesquisa em específico, os serviços, assim como a população em situação de rua, para que comece a promover essas ações. Além disso, temos também a complexidade, que será como a gente se relaciona com a realidade, né? Longe de ser um laboratório, essa pesquisa ela se dá na realidade em si. Portanto, é uma realidade complexa que pressupõe uma contradição, a imprevisibilidade, a incerteza. E é nessa mesma complexidade que o Almeida Filho ele vai trazer a necessidade da reconfiguração da epidemiologia. A epidemiologia ela deve estar aberta também para a complexidade, assim como para a transdisciplinariedade, para a pluralidade e para a praxis. A epidemiologia é uma ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas, mas longe dela se encontrar fechada em modelos matemáticos que vão prever a ocorrência de determinados eventos, a epidemiologia ela também está aberta para o âmbito social e das ciências humanas, né, se relacionando com o ambiente em que essa população ocupa e como ela se relaciona com esse ambiente ou com outros atores sociais. Dessa forma, a ideia é construir, junto com os 4 serviços destinados à população em situação de rua existentes aqui em Franca, que são consultório na rua, centro pop, abrigo provisório e casa de passagem, um grupo de trabalhos, portanto, compondo esse pesquisador coletivo, para que a gente organize e comece a perceber dessas novas demandas que surgem diante da pandemia. E esse grupo de trabalho, a ideia é que ele atue através dos 4 grandes usos da epidemiologia que Castelhanos vai sistematizar, que são os estudos em situações de saúde, vigilância epidemiológica,
os estudos etiológicos ou causais da própria doença e na avaliação de serviços, programas e tecnologias. Goldbaum vai pegar esses 4 grandes usos da epidemiologia e vai transformar eles em 2 grandes eixos de atuação. Um primeiro eixo político-institucional e o segundo eixo, um eixo operacional. Com relação ao eixo político-institucional, temos que as análises de situações de saúde, enriquecidas por sua interpretação à luz das condições de vida das populações, permitem estabelecer alguns dos elementos, pelo menos na perspectiva do setor saúde, para o estabelecimento das prioridades e estratégias setoriais nos diferentes níveis de atuação. Já o segundo eixo, ele se beneficia de análises epidemiológicas que permitem a avaliação do impacto de sua atuação nos diferentes níveis que compõem o sistema. E, portanto, mais uma vez a gente consegue relacionar, né, a pesquisação existencial com a própria epidemiologia a partir dessa noção de avaliação, da necessidade de avaliação constante. O grupo de trabalhos ele vai ocorrer no espaço virtual, tendo em vista a impossibilidade, né, de encontros físicos. Esse fato impossibilita a participação da população de rua nesse ambiente virtual, né, de videoconferências. Assim sendo, a ideia é que desenvolvamos com essa população, né, um outro sujeito coletivo, através da ida nos espaços onde essa população se encontra, se utilizando de entrevistas abertas, conversas, né, através da técnica da escuta sensível, assim como promover que eles escrevam diários de campo a respeito da nova situação da pandemia e como ela afeta diretamente o seu cotidiano. Por fim, a importância dessa pesquisa se dá no âmbito de que, com a emergência da pandemia, novos riscos passam a afetar a população em situação de rua já macerada com a miséria, com a fome, com o frio, assim como os serviços vão ter que se transformar e se remodelar para conseguir atender essa nova demanda. Então é muito importante a ciência passasse a perceber de quais são esses novos riscos e de como os serviços vão se remodelar para que as práticas de necropoder não ganhem espaço, passem a ganhar espaço as práticas de acolhimento. E agora a gente muda de assunto para falar sobre como o distanciamento social e os meios de comunicação impulsionaram projetos artísticos, mesmo em um contexto tão difícil. E quem comenta esse tema é o professor Laam Mendes de Barros, do Departamento de Comunicação da Unesp em Bauru. Nós vivemos tempos complexos, tempos que não imaginávamos viver. Vivemos uma situação excepcional, imprevisível, que é uma situação inesperada, né? Onde estamos recolhidos em espaços, nós estamos distantes das pessoas, interrompemos as nossas atividades que estavam planejadas, tal qual havíamos imaginado seriam feitas, passamos a trabalhar, a estudar, a nos relacionar de uma maneira totalmente diferente, né? Sempre agora dependentes dos meios de comunicação. Isso, inclusive, é um grande desafio, porque nem todos temos acesso aos meios. Mas, enfim, estamos vivendo numa situação excepcional. Nessa situação, nós vivemos um distanciamento físico, né, das pessoas, instituições com as quais estávamos relacionados, e uma aproximação virtual, onde passamos a fazer todas as atividades do cotidiano, agora vinculados, né, a partir de meios de comunicação de informação, a partir da internet especialmente, ou da sociedade em rede, como chama o Manuel Castells, um autor catalão importante, que na virada do milênio, entre 96 e 98, ele vai desenvolver uma obra chamada A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura. E um dos livros, o primeiro livro desse tríptico de 3 obras, se chama Sociedade em Rede. O Manuel Castells vai justamente discutir como é que nós, já na virada do milênio, nos reestruturávamos, passávamos a viver uma outra dinâmica na qual, não mais numa lógica de
grandes instituições que definiam, a partir de informações verticalizadas, nós passaríamos a nos relacionar por jogos de produção e consumo de informação numa sociedade interconectada. Os fluxos de informação se dariam num outro contexto. E é assim que nós vivemos hoje, né? A nossa convivência social, tão cara para os seres humanos, passa a se dar por meio da interconexão dessa rede. Esse mesmo autor, né, que nos traz essa obra, ele também escreve em 2011, publica um livro chamado Redes de Indignação e de Esperança. Por quê? Não só nós trabalhamos, produzimos cultura, consumimos cultura pelas redes, como nós também nos manifestamos por essas redes. É por meio das redes que nós podemos nos mobilizar, manifestar a nossa indignação pelas injustiças, pelas situações de opressão que vivemos, como, por exemplo, agora. É pelas redes que nós podemos nos manifestar em defesa da democracia, né? Nos manifestar contra o risco, a ameaça de uma ditadura que está aí, né? A partir do governo que se instalou, né, onde, a partir de uma série de articulações, né, feitas também pelas redes sociais, né, nessa sociedade imediatizada, como vai chamar o professor José Luiz Braga, como é que nessa sociedade onde a vida passa a ser estruturada pelo aparato midiático, pela dinâmica da mídia, né, não mais como uma mera ferramenta, mas como um elemento estruturante da vida social, da política, da cultura, das relações sociais, como é que a nossa vida, então, passa a ser trazida nessa lógica dos meios. E nessa lógica da rede, nessa lógica dos meios, nessa sociedade em rede, é que nós também nos manifestamos, que nós também nos expressamos. Mas, para além dessa dimensão política que o Manuel Castells vai nos trazer em Redes de Indignação e de Esperança, que nos leva a esperançar, né, algo tão importante nesses tempos de abatimento, né, vamos pensar um pouquinho também a questão da cultura, que, aliás, é o que me foi também demandado nessa fala. Nós temos produzido cultura de uma outra forma, né? A produção, o consumo de cultura agora se dá de uma outra forma. Nós consumimos cinema, literatura, música, arte em geral, né? Nós vivemos a cultura nestes tempos de distanciamento físico, de não podermos ir para uma praça para assistir um show, para uma casa de espetáculos, e também os artistas, os agentes culturais, né, os escritores, estão se virando para produzir cultura numa outra lógica. Nesse contexto, nós temos experimentado, não só pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, né, pelo Instagram, pelo Twitter, mas também pelo YouTuber, também por lives, também por podcasts, nós temos consumido informação, produzido cultura, difundido cultura na sociedade contemporânea. Nesses novos tempos, ou nessa situação de atemporalidade, onde a gente se perde um pouco nas relações do dia a dia, onde o dia se torna mais curto, a gente não consegue vencer toda a agenda que a gente havia se proposto, também, então, a gente experimenta uma nova escala, uma nova percepção das relações de espaço, né? Então, não estamos lá, mas, ao mesmo tempo, estamos próximos uns dos outros, né? Esse distanciamento nos leva a essa proximidade. Pois bem, nessa dimensão me chama muito a atenção as produções que têm sido feitas numa lógica de uma produção colaborativa, porque elas reúnem, creio eu, o que se tem como essência de uma experiência estética. A experiência estética é aquela produção, ela está no plano de uma poética, né, de uma produção estética, mas também está no plano de uma percepção estética. E me chama muito a atenção em algumas áreas, como por exemplo na música, como é que alguns músicos passaram a produzir coletivamente, né? Cada um toca no seu lugar, corais, grupos, enfim, e as bandas, cada um toca e depois aquilo é mixado numa só peça, né, num videoclipe. E alguns videoclipes têm uma natureza muito característica, porque eles são de fato colaborativos e mais, eles envolvem a própria dinâmica entre o artista e o espectador. Né? Então, aí é que eu penso se dá essa lógica de uma experiência estética na sua plenitude, porque não só a produção, a criação é feita, como ela é reelaborada na perspectiva do espectador, que ao
ouvir, ao lembrar, né, ao perceber, sentir aquela produção que lhe foi proposta pelo ator, ele também participa, ele canta junto, ele toca junto. Isso já estava presente, por exemplo, num projeto que o Skank, um grupo mineiro, né, de ska, enfim, de reggae e música pop, de uma maneira geral, como é que o ska tinha produzido um projeto chamado... Skank tinha produzido um projeto chamado Skank Play. E nesse projeto o Skank convidou, né, os seus admiradores, né, o seu público, para tocar com o Skank. E saiu uma produção de mais de 300 videoclipes, né, com muita gente participando e que depois as pessoas... fizeram a sua participação, participaram, tocaram junto com o Skank. Não só tocaram o Skank, mas tocaram junto com a banda que era admirada por esses fãs. Algo que também tem se reproduzido, tem se multiplicado agora nesses tempos de reclusão, onde as pessoas recolhidas nas suas ruas olham o mundo pela janela e querem, e a janela muitas vezes é esta janela em que estamos aqui das redes sociais, e querem interagir com o seu artista, né? E o artista quer interagir com o seu público. Foi assim que o Lô Borges, né, trouxe um projeto agora recente chamado Da Janela Lateral. A partir da música, ele toca e convida, e resultou nesse videoclipe muito bacana que eu convido vocês a assistirem. Bom, bem, a gente se vê por aí. E se você quiser conferir o clipe completo da música Da Janela Lateral, que o professor comentou aí no final do vídeo, é só acessar esse link que aparece aqui na tela. Por hoje é só, não deixe de acompanhar também o Plantão Unesp Covid-19 no canal da TV Unesp no YouTube e também nas nossas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.